Olá, minhas amigas, meus amigos, companheiros e companheiras, quem é espírita, quem não é espírita, possam se inscrever no canal, assistir, compartilhar, dar o like, como uma das companheiras aqui falou, dar o like, tá bom? Que possa ser esclarecedora cada palestra dessa que vocês estiverem ouvindo. Que possa Jesus nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja. Prezadas irmãs e prezados irmãos de Ideal Espírita, que o amigo e mestre Jesus, ele possa nos envolver na sua imensa e inesgotável paz. Vamos à nossa oração inicial. Mestre Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome e queremos junto de Ti, ó Mestre, pedir ao nosso Pai comum que é Deus, o amparo, a proteção e a assistência. Depois de pedir, nós queremos agradecer. Agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, pelos amigos e também pela nossa felicidade. E que cada um de nós que se encontra aqui nesta casa espírita hoje, que nós possamos nos sentir envolvidos pela paz e pelo amor de Deus e de Jesus. E que cada um de nós seja atendido de acordo com a nossa necessidade e também com o nosso merecimento. E assim, confiantes em Deus e em Jesus e na espiritualidade amiga, nós daremos por início a nossa palestra da noite. Que assim seja. E hoje a nossa fala é em cima de um dos livros de Chico Xavier, que foram mais de 400, né? Segundo Maíse Braga, diz que foram 420. E o nome da lição é Teremos 6 filhos. E nessa palestra vai tratar sobre aborto. E a história começa assim. Jonas e Suzy identificaram-se no mesmo desejo. Teriam 6 filhos. Por que não 5 ou 7? Era o que eles sentiam desde os primeiros tempos de namoro, imaginando-se felizes com meia dúzia de pirralhos. Problemas financeiros não existiriam. O rapaz tinha um bom emprego com futuro promissor. Casaram-se eufóricos, unidos pelo afeto, empolgados pela esperança de muitos filhos. Os anos seguiram seu curso inexorável. O amor entre eles se manteve, embora os velhos problemas de relacionamento humano. Todos nós sabemos que todo mundo tem problemas no relacionamento humano. Acima de tudo, eram espíritos amigos, já de outras existências. Eles já tinham vivência de outras existências, né? Mas o ideal acalentado de terem 6 filhos começou a desmoronar com o nascimento do primeiro filho, portador de deficiência mental. Então o sonho deles terem 6 filhos começou a desmoronar com o nascimento do primeiro filho com deficiência mental. O segundo filho era muito saudável, era muito inteligente, muito sapeca, muito inquieto, como acho que toda mãe disse isso um dia, dá trabalho por 1000. Era muito esperto, muito inteligente, muito sapeca, mas dava trabalho por 1000. Esse era o segundo filho. Então, por isso, quando Suzy engravidou pela 3ª vez, tomou a decisão inabalável. Seria o último. Engravidou pela 3ª vez, a Suzy já toma essa decisão inabalável que seria o último. Jonas não discutiu. Também ele desiludira-se da prole numerosa. Muita preocupação, muita dor de cabeça. Então, nascida a criança, uma linda menina, foi providenciada a cirurgia esterilizadora. Trompas amarradas, o anticoncepcional definitivo. Então Jonas e Suzy sentiram-se aliviados
Mas os benfeitores espirituais lamentaram a grave decisão, porque a espiritualidade superior tinha trabalhado muito junto ao casal. O sonho de terem 6 filhos não era um capricho, um mero capricho do destino, e sim compromisso assumido no mundo espiritual antes de reencarnarem. 6 espíritos reencarnariam como seus filhos, obedecendo um programa de serviço redentor. Aí a cirurgia esterilizadora, prendera no além os 3 últimos. O 4º filho, que era um inimigo ferrenho do passado, com o qual eles deveriam se harmonizar, ficou então no mundo espiritual. O 5º filho era uma vítima de Jonas e de Suzy de existências anteriores. Eles haviam abusado desse espírito em existências anteriores. E agora ele vinha, para acabarem com aquelas diferenças que haviam entre eles. E o 6º filho era uma nobre entidade, um espírito elevado que os ajudariam como um anjo guardião. Então, barrados como foram os 3 últimos, o 4º, que era o inimigo ferrenho, eles foram barrados, eles continuaram no mundo dos espíritos. Então, cada um reagiu de acordo com o seu grau de evolução. O quarto filho, o inimigo ferrenho, tornou-se obsessor de Jonas e de Suzy. O 5º filho, que era a vítima, ficou no ambiente doméstico, causando penosas impressões ao casal. E o 6º filho, como era uma nobre entidade, já era um espírito mais elevado, perdoou aqueles que eram parecerem seus pais e seguiu sua jornada evolutiva. E a existência de Jonas e de Suzy, que seria trabalhosa com 6 filhos, tornou-se muito pior com apenas 3. Porque os 3 que ficaram lá, então se tornaram obsessores, aquela que ficou como alma penada na casa, causando penosa impressão ao casal. O 6º filho não, ele agiu segundo o seu grau de evolução, seguiu sua jornada evolutiva. Então, é preciso lembrar que o planejamento familiar fazemos no mundo espiritual antes de reencarnar, com a ajuda de generosos e sábios mentores, quando os casais têm uma visão mais objetiva de suas necessidades evolutivas. Então, nós fazemos um planejamento no mundo espiritual com a ajuda dos mentores espirituais, que é quando a gente tem um objetivo mais... Assim, tem aquele objetivo que agora a gente quer realmente evoluir. Então, nós escolhemos, ainda no mundo espiritual, com quem vamos nos casar e quem serão os nossos filhos. É feita uma reunião e a gente se reúne. Com quem a gente vai casar, quem serão os nossos filhos. Aí eu estava assistindo uma palestra de uma mulher lá de São José do Rio Preto, ela falou assim, a gente faz um planejamento lá de casar com fulano, chega aqui, você casa com outro. Mudou, né? É claro que a gente pode mudar. Não está definido lá no mundo espiritual que eu vou dormir todos os dias às 10 da manhã, acordar às 10 da noite e acordar às 5 da manhã. Não, isso aí sou eu que escolho, a hora que eu vou dormir, a hora que eu vou acordar. Não é que está programado desse jeitinho, mas a gente programa os objetivos que a gente quer trabalhar nessa existência. A gente faz um estudo lá no mundo espiritual, ver onde foi que nós erramos mais e onde é que a gente tem que consertar mais, e a gente procura prosseguir, porque diz no livro O Céu e o Inferno, a Justiça segundo o Espiritismo, que uma existência é sempre solidária com a outra. Então a gente começa a fazer um trabalho nessa, não terminamos, vamos terminar na outra. O problema é que, chegados à Terra, distraem-se das finalidades da existência e, transitando pelas névoas da ilusão, decidimos limitar a natalidade, contrariando a própria consciência que lhes diz que ainda há nascimentos programados para aquele lar. É o que aconteceu com Jonas e Suzy. Eles tinham programado 6, deixaram-se desiludir pelas ilusões da vida e tiveram só 3. E a vida deles, que seria penosa com 6, tornou-se bem pior com apenas 3. Então eles adiaram para futuro incerto experiências necessárias à própria edificação.
Então, no livro dos Espíritos, que fala um pouco de tudo, no capítulo 7, que fala sobre o retorno à vida corporal, a união da alma e do corpo, na questão 344, Allan Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta dos espíritos superiores, aqueles que ditaram a doutrina para Kardec: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Então a alma começa a se ligar lá no momento da concepção, mas a completa união só se dará com o nascimento da criança. Vou colocar o óculos porque fica difícil ler sem óculos. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Então, a partir do momento que houve a concepção, a alma designada para aquele corpo já vai se ligando a esse corpo através de uma extensão do perispírito, que o perispírito é o laço que une o espírito ao corpo. E essa união só se dará completamente com o nascimento da criança. Aí, prosseguindo, nós vamos para a pergunta 357 de O Livro dos Espíritos. Quais são para os espíritos a consequência do aborto? Então, a consequência é uma existência nula a recomeçar. Aí vem uma explicação. A mãe ou qualquer pessoa que comete o aborto é um homicida até mais responsável do que aquele que mata um adulto. Porque o aborto é um crime cometido contra uma criatura indefesa que não tem para onde correr e nem de se defender. Então, o aborto é um crime muito covarde. Na questão 359 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Aí a resposta dos espíritos é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Mas aí quem tem que decidir, é claro que é mãe e médico juntos, a família e o médico. Então é mais preferível você sacrificar a mãe, o espírito, né, que ainda, o corpinho que ainda está em formação, do que a mãe que já está formada, que já teve até outros filhos. Mas isso tem que ser uma decisão tomada entre médico e família. Aí tem uma pergunta assim: e na gravidez por estupro? Até nesse caso, deve-se deixar a criança nascer? É claro que devemos deixar nascer. Porque a mulher que teve uma gravidez por estupro pode estar pagando dívidas do passado. Ela pode ter sido um estuprador, né, que estuprou, de repente, muitas mulheres em outras encarnações, em existências anteriores. Aí no Evangelho diz assim, que os inocentes de hoje são os culpados de ontem. Né? Os inocentes de hoje são os culpados de ontem. E que a cobrança só bate na porta daquele que deve. E é verdade, né? Ninguém vai bater na sua porta se você não dever. Então a cobrança só vai bater na porta daquele que deve. Assistindo uma palestra uma vez do José Carlos de Luca, ele é um delegado lá do Paraná, acho que é Curitiba. E ele falou que ele trata todos muito bem, até o criminoso, até o bandido, o assassino. Ele falou assim, porque quem garante que eu já não fui um criminoso, que eu já não fui um estuprador, que eu já não fui um assassino? Porque Allan Kardec nos diz no livro dos médiuns, ele fala assim, que numa existência um homem ele era assassino e ladrão. Então na outra existência ele já evoluiu, deixou de ser assassino, já era só ladrão. Então na próxima ele vai deixar de ser ladrão também. E a gente vai só evoluindo, a nossa tendência é só evoluir. Aí Jesus disse assim, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aí conta a história de um médico que, durante sua existência, ele fez muitos abortos. Toda e qualquer pessoa que o procurasse, pelo dinheiro, ele fazia muitos abortos. Aí quando ele desencarnou, é claro que ele chegou no mundo espiritual, né? E vai se deparar com a sua própria consciência. Então ele se viu todo sujo de sangue.
E aí, devido às vidas que ele havia tirado, aí ele pediu que ele queria reencarnar e que agora ele queria vir sem os braços e sem as mãos, porque ele não queria cometer os mesmos erros do passado, os mesmos erros de quando ele foi médico. Ele estava arrependido, então ele pediu que ele queria vir sem os braços, para não cometer os mesmos erros. Mas aí os mentores espirituais que nos ajudam nas escolhas das provas disseram para ele: não, você vai com os braços e com as mãos, e lá na Terra você vai ser um médium passista, porque para a gente dar o passe a gente precisa das mãos, né? Aí também tem aquela mulher que está num documentário que fala sobre o livro Nosso Lar. Aqui na Terra ela havia cometido, se não me engano, 57 abortos. E ela achava que estava ajudando as pessoas. Então ela chegou na porta do Nosso Lar e ela queria entrar, e ela batia procurando aquele céu que haviam prometido para ela. E ela estava também toda, né, suja, devido àquelas 57 vidas que ela havia tirado, porque o aborto você está tirando a vida de alguém. Ela achava que estava ajudando as mulheres grávidas aqui da Terra e não estava ajudando, ela estava juntamente com a mãe se tornando uma assassina. E essa médica, ela ficava na porta do Nosso Lar e querendo entrar, querendo achar o céu que haviam prometido para ela. Para quem está no umbral, o Nosso Lar é realmente um céu, né? É claro que o umbral também está ainda o Nosso Lar também ainda está no umbral, mas no umbral fino, tá? Porque nós estamos aqui no umbral grosso, né? Depois tem o umbral médio, onde o André Luiz passou 8 anos da sua existência, quando ele desencarnou, mas não nessa última existência, ele foi em existências anteriores, e depois a colônia Nosso Lar, então, está no umbral fino. E a mãe do André Luiz estava nas colônias, uma colônia acima ainda, na dimensão do amor fraterno. E olha para vocês verem a grandeza desse espírito da mãe de André Luiz. Porque o pai de André Luiz, na última existência, ele era um homem muito rico, e ele tinha 2 amantes. E ele estava no umbral com as 2 amantes. Só que o André Luiz não encontrou com eles lá no umbral. Aí a mãe do André Luiz vem visitá-lo em Nosso Lar e ela fala para ele: meu filho, nós vamos reencarnar, eu vou casar novamente com seu pai e as 2 amantes dele vão vir como nossas filhas. Para acabar com aquelas diferenças, né? Quem era amante agora vem como filha. Vai mudar totalmente, né? Imagina o conflito que vai ser quando essas meninas estiverem adolescentes. Vai ser fácil não, hein? Então, se queres viver contente no doce clima da paz, nunca des um passo à frente, deixando culpas atrás. E hoje eu quero encerrar com uma poesia da Alta de Souza, a grande poetisa do Rio Grande do Norte, quando ela fala assim: em todo canto da terra brilha a lei do Senhor, o tempo apenas conserva o que se faz por amor. Embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito que te doa a vida, não desanimes, espera, que nós possamos esperar, mas esperar amando, servindo, relendo, bebendo na extraordinária fonte das obras da codificação espírita, das obras psicografadas por Chico Xavier, por Divaldo Franco, e que nós possamos todos os dias da nossa vida dizer: eu posso porque confio em Deus e nas forças do universo que me ajudarão e que farão como que na época de Augusto, que nunca entendeu porque o povo o amava, quando ele nada fazia pelo povo, sem entender que era Jesus que vinha chegando. E nós que sabemos que Jesus está em nosso coração e que uma nova era se apresenta e que nós retornaremos à Terra tantas quantas vezes forem necessárias para fazer o nosso progresso. Não nos esqueçamos, em 1976, Chico Xavier psicografou uma mensagem ditada por Emmanuel e que foi lida na Rede Globo, quando ele diz assim: o homem no futuro conseguirá tudo, tirar dos mares mais profundos o alimento para si, modificar os códigos do mundo. Só 2 coisas o homem jamais conseguirá: mudar as leis de Deus e viver sem amor.
Então, talvez nós ainda não sejamos felizes porque estamos tentando as duas coisas, mudar as leis de Deus e viver sem amor. E nós sabemos que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, né? E que nós nunca vamos viver sem amor, porque sem amor a vida não tem sentido. Agora sim. Agora vamos fazer a oração, né, de costumeira para encerrar. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos amparou e que nos assistiu, e que neste momento cada um de nós eleve o seu pensamento para o seu familiar querido, para o seu amigo, para o seu vizinho, para quem nós queiramos, que também participe desse momento, desse passe, dessa energia que vem de Deus e que vem de Jesus e que serve de alimento para o corpo e para o espírito, para todos os que estão encarnados e desencarnados. Que o Mestre Jesus possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, de todos os nossos irmãos suicidas, e que o Mestre Jesus possa nos iluminar, nos conduzir, porque é só com Jesus que nós vamos encontrar força e equilíbrio necessário para trilharmos o caminho da evolução moral. E que nós possamos sair daqui hoje mais consolados e mais esclarecidos do que quando aqui chegamos. E que o amigo e Mestre Jesus nos ilumine e nos conduza hoje e sempre. Que assim seja.